Oi, eu sou Luísa Guimarães e hoje a gente vai falar sobre interrupção e redirecionamento de resposta e o nosso convidado é o Luciano Lacerda. Essa prática baseada em evidência nada mais é do que a consequenciação de tarefas não preferidas e demandas após uma resposta disfuncional. Esse procedimento ele é utilizado principalmente para redução de comportamentos disfuncionais com função autoestimulatória. Então, lembrando que existem 4 funções principais de problemas de comportamento, 3 deles são sociais, ou seja, eu incluo aí uma comunicação por pedido, por item, pedido por intervalo, por pedido por atenção, mas o quarto seria a autoestimulação, que é muito mais difícil da gente conseguir reduzir. Então, esse é um procedimento que visa a redução desses comportamentos que têm função autoestimulatória. Existem algumas questões delicadas em relação a esse procedimento. A primeira delas é que o aumento do custo da resposta e de uso de demandas após um comportamento disfuncional acaba sendo uma consequência punitiva. Uma outra questão é, muitas vezes esses comportamentos disfuncionais são estereotipias motoras e vocais. E nós, como analistas do comportamento, deveríamos reduzir esse tipo de comportamento, esse tipo de resposta? Por último, a gente também falou um pouco sobre se existe um nome correto para a gente dizer que existe um problema de comportamento, ou um comportamento disfuncional, ou um comportamento desafiador, se existe comportamento interferente. Então, foi bem interessante e rica a nossa conversa. Vamos ver o que ele falou? É um bom começo para o debate aqui. Nós temos na literatura internacional uma discussão sobre comportamentos que são comportamentos de agressividade, autoagressividade, disrupção e tudo isso. E eles têm vários nomes, né? O nome mais utilizado, a gente acabou de fazer uma revisão sobre isso, sobre essas nomenclaturas. O nome mais utilizado pela literatura americana é comportamento-problema. O mais utilizado pela literatura inglesa é comportamento desafiador, challenge behavior, né? E surgiu mais recentemente esse nome de interferente. E aí, de repente, começou a haver um discurso de que esse nome deve ser privilegiado. Eu estou escrevendo um artigo nesse momento sobre isso. E eu acho que isso é um grande problema, porque, falando especificamente aqui de comportamento interferente, é um nome equivocado. E eu vou explicar por quê. Isso principalmente quando a gente fala agora de comportamento de problema com função sensorial. Mas antes, deixa eu só explicar para as pessoas. Todo comportamento, ela é uma relação entre o que o indivíduo faz, o organismo faz e o seu ambiente. Então, principal dessas relações funcionais, né, ou seja, como dessa interação, como o comportamento interage entre organismo e ambiente, é a consequência que o comportamento produz que mantém o comportamento acontecendo. Então, se o comportamento está acontecendo, é porque tem alguma consequência que o reforça. Existem várias dessas funções, né? A maioria dessas funções, elas são sociais, ou seja, eu me comporto e outras pessoas medeiam minha relação ao reforçamento, com atenção, porque me tiram de uma tarefa e tal. Agora, um tipo de reforçamento não passa por esse processo, porque ele depende de uma produção estimulatória. Então, por exemplo, eu me bato no rosto. Eu produzo algum tipo de sensação e essa sensação mantém o meu comportamento acontecendo. Portanto, a gente chama de função autoestimulatória, função sensorial, função automática. Tem certas variações dessas conceituações. Mas, qual que é o problema de usar comportamento interferente? Porque a ideia é que o comportamento só é um problema quando interfere em outra coisa. Então, comportamento interferente é um conceito diferente de comportamento problema. Se o indivíduo está no banheiro e ele usou o tempo de banheiro e ele deu um murro na cara dele, ele não interferiu em nada. Mas é um problema. Entende? Porque ele vai trazer um prejuízo, um dano aos tecidos. E me parece que nós temos criado categorias com o objetivo de ser mais politicamente bem aceito, sacrificando uma precisão descritiva que dificulta o trabalho do pesquisador. Porque eu posso dizer que interferente é ruim também, e aí eu arrumo uma justificativa e daqui a pouco eu não posso usar mais. E aí isso gera problema para a publicação, que aí você prepara, aí você manda para a publicação e o cara diz, não, eu não aceito mais esse nome. E aí daqui a pouco muda, é outro nome já. Então, assim, eu não vejo, quando as pessoas usam os termos diferentes, eu não me importo, assim, eu não reclamo, mas se você me perguntar, eu acho que isso é um problema para a produção de conhecimento.
como você me perguntou, né? Eu acho que é um problema para a produção de conhecimento, porque nós temos dificultado essa produção, temos dificultado a circulação do conhecimento produzido. Então, neste caso, por exemplo, do comportamento autoestimulatório, que seja um problema, que traga prejuízo para o indivíduo, me parece que grande parte das vezes o nome comportamento interferente seja equivocado. Agora, você falou de uma outra coisa diferente, que é tratar ou não tratar a estereotipia. É outro debate. Esse debate parece muito mais sólido em termos de por que ele aparece e como é que ele resolve. Por quê? Porque, historicamente, se você olha pesquisas de intervenção para pessoas com deficiência na década de 40, 50, 60, 70, você vai ver muito, primeiro, uma postura de normalização, ou seja, uma postura estética. Então, o indivíduo não pode parecer com o indivíduo com deficiência. Então, está presente em grande parte das pesquisas. E a utilização da violência como um recurso para controle do comportamento. Agora, se uma pessoa tem uma estereotipia que não traz nenhum prejuízo a ela, qual é a função, qual é o motivo para a gente tratá-la? Não faz sentido. E isso está na base do pensamento da análise do comportamento aplicada. Né? Se você olha as 7 dimensões da aba, a primeira nós só lidamos com comportamentos socialmente irrelevantes. A estética, ou seja, como parece um comportamento, se o indivíduo parece ou não ser uma pessoa com autismo, não é justificativa para você fazer um tratamento para reduzir o comportamento. No sentido que ela cabe numa acepção que é a seguinte: uma estereotipia só deve ser tratada se ela trouxer prejuízos para o indivíduo. Porque o que nós estamos olhando é a qualidade de vida para o indivíduo. Se aquela estereotipia não trouxer nenhum prejuízo, então ela não é objeto de intervenção da aba. Esse é um procedimento que a gente usa para casos de comportamento estereotipado, repetitivo, com função sensorial. Às vezes, se você pensar no dia a dia, né, a gente acaba usando mais ou menos de uma maneira corriqueira com as crianças. Eu tenho meu filho, é o Benício, ele tem 15 anos hoje, ele tem um quadro severo de autismo, né? Ele tem alguns comportamentos repetitivos com função sensorial que são bem importantes. Então, às vezes, por exemplo, eu uso. Né? Por exemplo, ele tem um comportamento de morder a mão muito grave, já há muitos anos, muito difícil de ser tratado. A gente fala de outras funções que têm uma natureza social. Você tem lá uma série de procedimentos que são basicamente relacionados com reforço diferencial, né? Principalmente um chamado treino de comunicação funcional. Mas, quando a gente fala de comportamento com função sensorial ou automática, a gente tem um problema, porque essas intervenções elas têm pouca efetividade. Né? Nós temos outras intervenções que podem ter efetividade, como, por exemplo, exercício físico com função antecedente, intervenções baseadas no antecedente, de modo geral, como enriquecimento ambiental. Você tem o próprio enriquecimento de repertório, você ensina uma série de coisas para o indivíduo. Então, essa série de coisas vai fazer com que ele tenha outras oportunidades de estimulação, portanto, não precisa se engajar. Essas intervenções, elas são, digamos, as intervenções master. As intervenções que, no final das contas, resolvem o problema, mais ou menos assim, né? Que tem um impacto mais profundo. Mas existe uma intervenção mais direta, que é a interrupção e redirecionamento da resposta. Como eu disse, tem algumas pesquisas que usam só REAR, Response, Redirection and Intervention and Redirection, e tem outras que colocam o D no final, né? REARD, né? Esses dois nomes aparecem na literatura. Recentemente, agora, acabou de sair, saiu uma revisão sistemática sobre essas pesquisas com esse protocolo. Dentro da literatura, você tem uma divisão entre 2 tipos de situações, né? O processo geral é o seguinte: eu tenho um comportamento problema com função sensorial, eu bloqueio esse comportamento, eu interrompo. E aí, eu apresento para esse indivíduo 3 demandas. 3 demandas muito simples, muito fáceis. Quando ele responde essas 3 demandas, eu redireciono ele para uma outra atividade. E aí, ele engaja na outra atividade e reduz aquele comportamento que tinha uma função sensorial. Esse é o processo. Tem variações. Então, por exemplo, tem pesquisas que não usam 3 demandas, mas usam só uma demanda, né? E aí já redireciona, e com bons dados.
Tem uma série de outras pesquisas, inclusive, isso é interessante, na área de comportamento e problema, que não usam o nome, não fazem referência ao procedimento, mas a descrição é a mesma, exatamente a mesma. Aí, dentro da literatura, você tem duas categorias diferentes. Você tem o PIR, que eles chamam, e o VIR. O PIR é o de procedimentos físicos. Então, imagina que alguém está fazendo, por exemplo, por exemplo, mordendo a mão muito forte. Aí, como eu disse, eu faço às vezes, né? Pego na mão dele, seguro na mão dele, e aí eu peço para ele fazer uma coisa, peço para ele fazer outra e engajo outra atividade. Então, eu bloqueei, eu interrompi o comportamento, porque eu peguei na mão dele, segurei na mão dele, né? Como que está de mão dada assim, né? E é sempre a mão esquerda, então ele não vai morder a outra, mas ele não é o mais comum. Esse tem poucas pesquisas. A grande maioria é de VIR, que é de procedimentos de estereotipia vocal. Então, supondo que um indivíduo fale, não dá para fazer isso com indivíduos que não falam, tá? Mas que ele tem uma estereotipia vocal, então imagina que ele está lá. Aí você chega lá e fala, fulano, ele diz, oi. Ele para, ele responde, porque não dá para ele assobiar e bacana ao mesmo tempo. Eles são incompatíveis, né? Então, quando você requisita uma fala, a fala é incompatível com aquilo que o indivíduo está pronunciando, que é a estereotipia vocal. Então, ele interrompe a fala, interrompe a estereotipia. E aí você pergunta para o indivíduo, por exemplo, oi, qual é o seu nome? Qual é o nome da sua mãe? Você trouxe o caderno hoje? Você faz 3 perguntas, né? E aí redireciona para uma outra atividade, e aí ele cai, né, de probabilidade. Qual que é o processo básico? Tem 2 processos básicos aqui acontecendo. O primeiro é que você impede que o indivíduo tenha acesso ao reforçador por meio daquele comportamento que é inapropriado, que traz prejuízo para ele. Então, se eu estou falando pá, 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 é porque aquilo é reforçador, sensorialmente falando, né? Produzir aquilo. Se alguém fala comigo e a gente interage, ele me faz 3 perguntas, naquele momento eu não consigo ter acesso ao reforçador. Portanto, eu quebro o acesso ao reforçador e aí eu vou reengajar numa outra atividade que supostamente também tem reforçador. O outro processo é o processo de custo de resposta. É uma punição por custo de resposta. Porque quando eu falo pá, 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 se você me faz 3 perguntas, eu tenho que responder. Isso tem um custo de resposta. Esse custo, quanto maior, maior a probabilidade desse custo, né, o esforço que me gera punir um comportamento. E aí é um outro debate também dentro da análise do comportamento, a ideia de punição. A punição não é o nosso primeiro material de trabalho. Só que a maneira que os analistas do comportamento, muitos deles abordaram o fenômeno da punição, parece que ele é um procedimento tenebroso. E é claro, ele pode ser tenebroso e pode não ser. Nesse caso, se você perguntar o nome da criança, você trouxe o caderno hoje, né? Assim como a gente, às vezes, tem uma criança que está fazendo uma coisa, você fala, não, não faça isso. Vamos fazer atividade. Isso é uma punição também. É uma consequência que, se reduzir a probabilidade do comportamento, é uma punição. Então, as condições em que os efeitos colaterais aparecem ou não aparecem não estão suficientemente bem estudadas, porque o debate foi interrompido, porque não pode nem falar nesse assunto. É outro problema. Então, nesse caso, é uma punição por custo de resposta, mas é uma punição que não traz, obviamente, nenhum tipo de prejuízo físico, nenhum tipo de violação de direito do indivíduo, nada disso, e que não tem os mesmos efeitos colaterais verificados nessas outras situações de controles extremos, situações extremas. Então, principalmente, o que tem os melhores dados é para a estereotipia vocal, certo? A estereotipia vocal, é importante dizer que, em muitos contextos, ela pode ser profundamente prejudicial ao indivíduo. Imagina um indivíduo que grita o tempo todo, né? Como é que ela vai estar numa sala de aula? Como é que ela vai estar num ambiente de espera para ir no médico? Como é que ela vai estar em qualquer ambiente? Pensa em qualquer ambiente coletivo, num grupo de amigos. Então, torna impossível para ela uma série de experiências sociais que são importantes para o desenvolvimento da sua qualidade de vida. Só que tem um problema nessas pesquisas de Hirsch, né? Ele funciona, o procedimento, só que ele não funciona, ele não tem uma boa manutenção e generalização. Então, você pode utilizar o procedimento e ele tem uma ótima eficácia, mas não efetividade. Ou seja, esse resultado não vai se manter, ele não vai ser um indivíduo que deixa de fazer aquele comportamento por conta do procedimento. Pelo menos a gente não tem esse dado.
Se eu estou em sala de aula, se eu estou fazendo uma intervenção maior, e aí eu preciso interromper aquele comportamento para manter socialmente a relação daquele indivíduo ali, e paralelamente eu estou ensinando para ele aquisição de novos repertórios, estou trabalhando com a atividade física, função antecedente, estou fazendo uma série de outras coisas para resolver o problema, ou seja, para globalmente desenvolver um repertório para esse indivíduo não precisar da estereotipia, então faz sentido. Mas a ideia de aplicar o HIRD isoladamente, como assim, esse vai ser o tratamento para reduzir a estereotipia. Então eu vou introduzi-lo e aí quando parar eu retirá-lo. Para isso não tem evidência. Então ele tem que fazer parte de um pacote maior, dentro de uma intervenção que vai olhar para todos esses aspectos do repertório dele.